Então, pessoal, tentei fazer o vídeo ao vivo, mas não consegui, tá? Tentei entrar ao vivo agora, pouco tempo agora à noite, para ficar 3 capítulos, um ao vivo com participação, mas não consegui. Então vamos ao capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10 virgens, 10 virgens, 10 pessoas puras saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Metade era prudente, metade pensava nas consequências, e outras 5 eram loucas, não pensavam nas consequências. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas saíram com lâmpada, mas sem azeite. Ou seja, se anoitecesse, elas iam ficar no escuro. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, ele demorou, o esposo demorou, e elas começaram a cair, né, no sono, dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bem, pessoal, vamos pensar aqui. Às vezes a gente se preocupa muito com as coisas do mundo, ou então não pensa nas consequências de tudo que a gente vai fazer nesse mundo. O que você vai fazer, das coisas que você vai cuidar, do que você vai cuidar nesse mundo. E a gente esquece do principal, que é o azeite. O azeite, ele representa o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue entrar no reino de Deus. Sem o Espírito Santo, você não consegue entender o que está escrito aqui. Você pode ler, mas não vai entender. Sem o Espírito Santo não tem como entender. Às vezes pessoas inteligentíssimas que eu conheço, intelectuais, entendem tudo de política, entendem tudo dos assuntos diversos, mas quando pega isso aqui para ler não consegue entender. Ah, por quê? Por que essa pessoa não entende que está aqui? É a falta do azeite. Sem o azeite você não compreende. É como se eu tivesse, se eu ler isso aqui, é como se eu tivesse falando outra língua. Como se você estivesse entendendo eu falando em outra língua, que não é a sua língua materna. O Espírito Santo dá essa direção para a gente. O Espírito Santo faz você entender a palavra de Deus. O que Jesus está falando aqui é exatamente sobre isso. Sem o Espírito Santo você não vai poder entrar. Sem o Espírito Santo também não há luz para os seus caminhos. Sem a luz, você não consegue andar na direção certa. Você já tentou andar num breu total? Você não faz ideia de onde você está pisando. Então você não consegue progredir quando está um breu total. Você não consegue nada. Você não consegue andar. Você vai tateando. Então nem o noivo vai te reconhecer. Ninguém te reconhece. E foi o que aconteceu aqui. Não vos conheço. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Jesus pode voltar para você hoje, por exemplo. Vamos supor que chegou a hora, chegou o seu dia, chamaram a sua senha. Então você vai dar de cara com o noivo.
E se você não tiver o Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai entrar? Você não vai entrar. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas, mas não estão preocupadas com a consequência da vida que elas estão levando hoje aqui. Não está preocupado com a consequência da vida que ela está levando hoje aqui. A vida que você está levando aqui hoje vai te levar para onde? É isso que você tem que pensar. Vamos continuar a nossa leitura. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Presta atenção aqui. Ele não deu para cada um além da sua capacidade. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele sabia que o de 5 tinha condições de ter 5. O de 2 tinha condições de ter 2 e o de 1 também tinha condição de ter 1. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ele dobrou. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também ao que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que ele tem se lhe é tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pessoal, Deus, ele dá a cada um a condição que a pessoa tem. Ele nunca vai te dar mais do que você merece ou do que você pode. Deus vai te dar sempre o que você pode administrar. E não é só questão financeira, não. É uma questão também de, de dons. Dons. Deus te dá dons. Mas você precisa saber utilizar esses dons. Você precisa frutificar. Você precisa falar. Se você fala de Jesus, então você tem que falar para o máximo de pessoas possível. Você tem que fazer isso frutificar. E Deus, ele dá um entendimento da palavra aos seus servos, para que eles frutifiquem, para que eles preguem da sua palavra. Se a palavra não frutifica, se você guarda para si a palavra, você não vai frutificar. Se você guarda só para você, como é que você vai abençoar outras pessoas? Como é que você vai alcançar outras pessoas se você guarda tudo que Deus revela para você, você guarda para você? Então quer dizer que Deus tem te dado e você não dá nada para ninguém? E você não faz isso crescer? Não compartilha?
É isso aqui que Deus está falando. Você tem um talento que Deus te deu. Deus te deu dons. Deus te deu características que são só suas. E você tem que aproveitar delas para fazer com que o reino de Deus cresça. De repente você não tem feito isso. Você é tímido. Você é covarde. Você é medroso. Você tem medo de falar. Tem medo de se expor. Tem medo de expor a tua fé. Não tem que ter medo de nada disso, não. Deus é contigo. Eu não tenho medo de expor a minha fé, não. Eu tenho minhas falhas, meus erros, eu me conheço. Eu sei quem eu fui, sei quem eu sou hoje. E eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu tenho vergonha de ser quem eu fui. A vergonha é de ser quem eu fui, não de ser quem eu sou. Não de pregar o evangelho, não de falar de Jesus para você. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ou seja, Deus fará diferença entre uns e outros. Uns serão bodes e serão afastados das ovelhas, que ficarão de outro lado, cada um de um lado. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Como sempre, esquerda é um lugar ruim para ficar, tá? Entendedores entenderão o que eu estou falando. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que tem preparado para você está desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Fome e deste de comer. Pessoal, isso aqui é alimento. É alimento para a sua alma. Sede deste de beber. Jesus é a água da vida. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando da água da vida. A gente está falando daquele que mata a sede. Aquele que mata a sede de justiça. Aquele que mata a sede que todo ser humano tem. Sede de Deus. Nós nascemos com essa sede. O vazio que você tem dentro de você é sede de Deus que você tem. Essa tristeza, essa carência, tudo é de Deus. Enquanto você não encontrar Jesus, enquanto você não encontrar com o Espírito Santo, enquanto você não tiver entregue a sua vida para Deus, você vai viver esse vazio. O vazio que você busca preencher no sexo, nas drogas, nas boates, nas paixões. Esse vazio que você tenta preencher lá, é só Deus que pode preencher. Mas você continua tentando preencher esse vazio em lugares que não vão te satisfazer. Em coisas que não vão te satisfazer. No esporte, tem gente que busca preencher o vazio no esporte. Esportes radicais, com várias sensações. Nada vai preencher teu vazio se não for o Espírito Santo. Então, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala da palavra, a gente alimenta a alma. Quando a gente fala, entrega a vida para Jesus, a gente mata a sede que a gente tem. Quando a gente está nua, é a vergonha, a nudez. Me deste de vestir. São vestes novas. Vestes manchadas você troca por vestes novas. Tudo isso aqui é o trabalho. A prisão é quando as pessoas precisam de libertação. E você foi lá ver ela no meio da libertação, no meio
daquela, daquela tempestade, daquele furacão que é a opressão demoníaca, a pessoa é liberta, né? Adoeci, faz-me ver, doente da alma, depressiva, e você estava lá do meu lado. Então, quando você faz alguma coisa a essas pessoas, você está fazendo a Deus, você está fazendo a obra de Deus. Deus está olhando quando você faz isso pelas pessoas. Quando você leva Jesus a essas pessoas. Maravilhoso, né? É como se você estivesse levando vida ao próprio Deus. Como se estivesse fazendo para o próprio Deus. E respondendo o rei, vamos ver aqui. Ah. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Esse pessoal da esquerda é sempre problema. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem irá para o tormento eterno? Aqueles que cuidaram somente de si, não olharam para os outros. Não levaram nada para aqueles que estavam sofrendo. Pelo contrário, até viveram a vida sofrendo. Não tinham nada para passar. Não fizeram nada. Não tiveram uma vida com Deus, não entregaram suas vidas para o próprio Deus e nem ajudaram outras pessoas. São inúteis. Pessoas que só cuidaram de si, só olharam para o próprio umbigo. Essas pessoas, elas vão ser julgadas, elas vão encontrar com Jesus e vão descobrir que tudo que elas fizeram por si não valeu de nada. Elas deveriam fazer pelos outros. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se amar é importante. Sem o amor próprio você não consegue amar ninguém. Mas Deus fala amar a Deus e ao seu próximo. Se você não fez nada por ninguém nessa vida, se você só cuidou dos seus próprios interesses, não quis saber de nada e de ninguém, infelizmente, você vai ser rejeitado por Deus, porque você não faz nada para ninguém, você não consegue fazer nada por Jesus. Porque nós estamos aqui para isso, para fazer a obra de Deus. Deus conta com a gente para alcançar pessoas que sofrem. Pessoas precisam de cura interior, exterior, libertação. Pessoas que precisam da palavra, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam ter saciada a sua sede, a sede do vazio, a sede de preencher a sua alma, entendeu? Infelizmente, se você não está disposto a isso, se você não está disposta a isso, a fazer a obra de Deus, a ser um representante de Deus nessa terra e cuidar apenas da sua vida, dos seus prazeres, então infelizmente você vai ficar à esquerda. Você vai ser como o bode, não vai ser ovelha. Ovelhas têm pastor. Ovelhas seguem a voz do pastor. Tá bom? Se o seu pastor é você mesmo, se você mesmo se cuida, sua vida não está na mão de Deus. Então, cuidado. Cuidado, porque o prudente, ele pensa nas consequências e ele se prepara. O louco não. O louco não pensa nas consequências, como a gente falou lá no início. Eram 10 virgens, 5 loucas, não pensaram nas consequências, não ligaram para nada, viveram da maneira como acharam que deveria e no final não puderam entrar, não puderam estar com o noivo, né? Se casar.
serem felizes. Essa vida aqui, pessoal, é passageira, ela acaba. Vocês têm que olhar para a vida eterna. Olha para a sua vida eterna, olha para onde você está direcionando a sua alma. Esse corpo aqui, ele vai envelhecer, ele vai apodrecer, mas e a sua alma? Deus abençoe.